Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos aprender a calcular o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais. Nós colocamos aqui dois exemplos, tá? Eu quero calcular o máximo divisor comum entre 110 e 105 e, no segundo exemplo, eu vou calcular o máximo divisor comum entre 140 e 42. Nós vamos usar aqui um método diferente dos apresentados aí, tá? Eu vou usar o método das divisões sucessivas para o cálculo do maior divisor comum. Então vamos à resolução. Então primeiro nós vamos calcular o maior divisor comum entre 110 e 105. Então o que nós estamos procurando? Os divisores de 110, os divisores de 105 e saber quem é o maior, ou seja, o maior número que divide 110 e 105 e sobra resto zero. Para isso nós vamos usar a seguinte técnica. Nós vamos fazer aqui uma espécie de jogo da velha, tá? Que nós estamos colocando aqui, ó, um esqueminha parecido com o jogo da velha. Nós vamos pegar o maior número, que é 110, colocar aqui na linha do meio e dividir o resultado por 105. Então eu vou pegar o maior número, colocar aqui na linha do meio e vou colocar o número 105 à sua direita, na linha do meio. E vou fazer a divisão, tá? Esse é chamado método das divisões sucessivas. Então eu vou pegar 110, dividir por 105. Nós já colocamos aqui ao lado o esquema. Então eu vou pegar 110 e dividir por 105. Sabemos que 105 só cabe uma vez dentro de 110, tá? Então, uma vez 105 é 105. Subtraindo 110 de 105, vai sobrar resto 5. Então, observe, 110 dividido por 105 deu 1 e sobrou 5. Deu 1 e sobrou 5. Então, eu escrevo aqui, ó. Aqui na linha de cima, nessa linha de cima deste esqueminha aqui, eu coloco quanto deu, e aqui na linha de baixo, logo abaixo do 110, eu coloco quanto sobrou, tá? Então, 110 dividido por 105 deu 1 e sobrou 5. Então eu coloco aqui o quociente aqui na linha de cima e o resto aqui na linha de baixo, abaixo de 110. E o que nós vamos fazer agora é pegar este valor e transportar o resto que sobrou e transportar para a linha do meio. E vou continuar o processo. Agora eu vou pegar 105 e dividir por 5. O que nós vamos fazer é dividir 105 por 5. Então já sabemos que esse resultado vai dar 21, pois 21 vezes 5 vai dar 105. Então vai dar 21 e vai sobrar resto zero. Então 105 dividido por 5, o quociente foi 21. Eu vou pegar este quociente, escrever na linha de cima, que deu 21. E o resto que sobrou aqui, observe que o resto da divisão foi zero. Quando o resto da divisão é zero, termina-se o processo, tá? Como o resto foi zero, o último número que aparece na coluna do meio vai ser o máximo divisor comum entre esses dois números. O último número que apareceu na coluna do meio foi este valor aqui, ó, o 5. Então nós dizemos que o máximo divisor comum entre 110 e 105 é este valor que aparece aqui, ó, o último número que aparece na coluna do meio, que foi 5. Observe que 5 é divisor de 110 e 5 é divisor de 105 e é o maior valor que eu consigo
para a divisão desses dois números ao mesmo tempo. Então, maior divisor comum, resposta aqui, a nossa resposta é 5. Agora vamos resolver o outro exercício. No outro exercício, ele pede que calculemos o maior divisor comum entre 140 e 42. Então vamos proceder da mesma maneira. Eu vou criar aqui o que nós chamamos jogo da velha, uma espécie de jogo da velha. Eu vou pegar agora o 140 e dividir por 42, o maior dividido pelo menor. Então eu vou pegar 140, eu copio na linha do meio e vou colocar à sua direita o 42. Eu tenho que dividir 140 por 42, o maior pelo menor. Façamos essa divisão. Então 140 dividido por 42 vai dar 3. 3 vezes 42 dá 126. Aqui, ó, multiplicando 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Subtraindo aqui, ó, 10 tira 6 é 4. Pegou emprestado, ficou 3 tira 2, 1. Então observe, deu 3, o quociente foi 3 e o resto foi 14. Nós vamos copiar aqui da seguinte maneira, ó. Então deu 3, o quociente eu coloco aqui na linha de cima e o que sobrou, que é o 14, logo abaixo do 140, 14. Aí nós vamos pegar o 14 e transportar para a linha do meio, à direita do 42, e vamos continuar o processo, repetir esse processo. Então o que é que nós vamos fazer agora? Vou pegar o 42 e dividir por 14. Então pego 42 e divido por 14. Observe que 42 dividido por 14 vai dar 3. 3 vezes 14 dá 42 e vai sobrar resto 0. Quando sobra resto 0, termina-se o processo, tá? Então observe, ó, o quociente foi 3 e o resto foi 0. O que é que nós vamos fazer? Quociente foi 3, eu coloco aqui em cima, coincidiu, tá? Foi uma coincidência aqui, ó. E o resto foi 0. Como o resto foi 0, o último número que aparece na coluna do meio é o máximo divisor comum entre esses dois números. Aqui no caso, é 14. Observe que 14 é divisor de 140 e 14 é divisor de 42. Você pode fazer a divisão em que você vai encontrar resultados exatos. Então eu posso dizer que o máximo divisor comum entre 140 e 42 é 14. Aí a nossa resposta para a letra B, tá? 14 divide 140 e 14 divide 42. E no caso, para um exercício que apareça 3 números, tá? Se eu quiser calcular o MDC entre 3 números, eu faço o processo para 2 deles, eu escolho 2, encontro o resultado e com o resultado que encontrou eu faço com um número que ficou faltando. Faço novamente este processo, aí vou encontrar a resposta, tá? É dessa maneira que nós procedemos se houver mais um número, no caso que tenha que tirar o MDC entre 3 números. Eu faço para 2, aí pego o resultado e faço com o que ficou faltando. Tá aí, esta é uma maneira fácil, tá, de se calcular o maior divisor comum entre 2 ou mais números, diferente do processo da faturação. Eu espero que você tenha gostado deste processo, que tenha entendido, faça comentários abaixo, se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar o joinha, de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais!